primeiramente, dizer que eu peço até desculpa às vezes por errar o pronome que ele quer ser chamado, mas é porque é meio confuso pra mim, assim como é pra você que tá assistindo esse debate. Lucas, você consegue Eu não sou respeitar os contra pronomes a das forma... pessoas. Deixa eu falar. Eu não sou contra a identificação. Respeito, por favor. Vocês não pregam respeito? Então respeito minha fala. Eu não sou contra a identificação de uma pessoa. Eu não sou contra a orientação sexual de uma pessoa, a opção sexual de uma pessoa. A pessoa pode ser e fazer o que ela quiser. Eu sou contra quando você pega uma ideologia e começa a impor essa ideologia para a sociedade, gerando consequências negativas, incluindo as nossas crianças e as mulheres que saem prejudicadas com isso. Existe uma diferença entre o movimento LGBT, que é um movimento ideológico, neomarxista, que é um movimento que impõe esse tipo de ideologia, e os LGBTs, que são gays, lésbicas, transexuais. Inclusive, eu tenho apoiadores de diferentes círculos. Tem uma transexual, a Suelen, que ela me apoia, inclusive pra vereadora aqui em São Paulo. E ela não tem problema nenhum com isso, porque ela concorda com as coisas que eu falo. Ela tá de acordo com aquilo que eu digo, porque eu tô falando a verdade. Nada além da verdade, nada além de defender as nossas crianças, nada além de defender os nossos princípios. E registrar aqui que o boiceta Júpiter, ele cometeu um crime, porque ele me acusou de transfobia. Inclusive, eu falei aqui o tipo penal e ele insistiu falando que eu sou transfóbico. Isso é crime, porque tá imputando falso crime. O próprio TSE, foi o tribunal, acho que foi o TSE. Ele determinou que eu não cometi transfobia, manteve meu material na rua, porque meu material trata-se de propostas. Trata-se de defender aquilo que eu acredito. E aqueles que dizem defender a inclusão, na verdade, eles são contra que todas as correntes de pensamento possam dizer. Porque se eu digo que eu sou contra a agenda woke, se eu digo que eu sou contra a ideologia de gênero, eles dizem que eu não tenho o direito de expressar as minhas ideias. E eles querem me colocar na cadeia. Então eu te pergunto, quem é radical? Quem é extremista? Quem é autoritário? Você, mulher, que é obrigada a frequentar o banheiro com muitas vezes um homem biológico. Você acha isso certo? Você acha certo, muitas vezes, sua filha que tá treinando ali na natação depois ter que competir com um homem biológico? É legal isso? É bacana? É bacana pegar uma criança e submeter ela a procedimentos hormonais que vão gerar problemas pra saúde dela? Não é bacana. É por isso que aqueles que acreditam em mim, aqueles que concordam com o que eu penso, vão votar 22/022 no dia 6 de outubro pra vereador de São Paulo. Eu espero que as pessoas que realmente têm raciocínio lógico, pensamento crítico, que conseguiram ouvir aqui os meus argumentos, que entenderam o meu ponto de vista em relação a existências trans e a todo o contexto histórico, arqueológico, enfim, científico, de tudo que isso, né, de tudo que esse tema carrega, né, e que estão pensando em votar no Pavanato, saibam que nada dessas propostas que ele faz aqui nesse folheto, que só não foi aceito, né, pelo TSE aí como uma afronta a identidades trans, a existências trans, porque o TSE tem algumas considerações mais brandas em relação à expressão, né, aí, né, liberdade de expressão, mas quando você for para uma esfera civil, Lucas, você com certeza vai ser incriminado, até porque vocês imaginam se esse panfleto aqui tivesse escrito proibir pessoas pretas no esporte, proibir ideologia e estudo de raça racial nas escolas, proibir pessoas pretas de fazer compras, por exemplo. Vocês imaginam se isso aqui, você falou, não falou? Eu vou falar. Ridículo, vocês imaginam se isso fosse em relação a outros grupos minoritários? Vocês acham que ele não seria taxado de racista se isso aqui fosse em relação a pessoas pretas? E por que ele não é transfóbico quando se trata de pessoas trans? Ele passa 24 horas do seu conteúdo falando de pessoas trans, falando de boiceta, falando de ideologia de gênero, falando de cultura woke. Quando você põe a cabeça no travesseiro, você sonha com a cultura woke, Lucas? A cultura woke, que vocês tanto dizem, nada mais é do que a luta por direitos de pessoas LGBT que foram marginalizadas, mortas, né, e violentadas de antes da colonização. Na colonização, inclusive, foi um massacre. Vários povos indígenas, né, índios Tibira, que foram colocados em canhões para explodir, porque era contra a norma do que era ser um homem, do que é ser uma mulher. Ser um homem, ser uma mulher, são coisas subjetivas, que mudam de sociedade para sociedade, de tempos em tempos. As roupas que você usa hoje não eram usadas há anos atrás. Uma mulher hoje usar uma calça não era a mesma coisa dos anos 50, 40, 30. Isso muda, Lucas. Essas coisas mudam, a ciência muda, ela evolui. Você quer proibir pessoas trans nos esportes, proibir materiais com informação de gênero,
Porque vocês têm medo de gênero chegar nas pessoas, das pessoas que realmente começarem a entender o que é isso. Vocês têm medo das pessoas que realmente começarem a se identificar com as coisas. Vocês têm medo das pessoas serem felizes com quem elas são. Por quê? Pra quê? Não, nada explica isso senão um controle populacional. Vocês veem que ele fala de autoritário, gritando no microfone. Quem é autoritário aqui é você, mano. Quem é autoritário aqui é a sua ideologia. Você que quer calar minha voz. Você que quer calar minha voz, distorce que eu falo. Nesse caso aqui é ele que tá calando a minha, né? Ele não suporta ouvir um boy-seta falar, faz até andando dentro da garagem pra ver se cala um boy-seta. Mas aqui na minha frente você peida, Lucas. Você peida na cuequinha, meladinha de cocô, Lucas. Porque você não suporta ver uma pessoa trans falando verdades na sua frente, Lucas. Você tenta distorcer o argumento, você tenta me tirar pra louco, mas a realidade é uma só, Lucas. Você nunca vai impedir pessoas trans e nem não binárias de existir, e a gente vai continuar existindo e incomodando muito gente como você. Bom, ele fez acusações graves aqui. Posso responder rapidinho? Pode. O Boiceta Júpiter fez algumas acusações aqui. Eu não falei de você em momento nenhum como o homem, Lucas. Então você não precisa falar assim comigo. Mas eu posso falar como eu bem entender, né? Você não controla o que eu falo ainda. Você não me escuta. Graças a Deus, a sua ideologia não determina como eu falo. Você não tem empatia, você não tem Bom, escuta, você deixa eu não falar. tem capacidade de entender o que as pessoas dizem. Deixa eu falar? Fala! Boa. Mulheres negras, a comparação que ele fez aqui é esdrúxula, porque mulheres negras e mulheres brancas têm condições de competição físicas parecidas. Então, você não tem uma injustiça nesse caso. Quando você coloca um homem biológico e uma mulher biológica para competir, existe uma divisão física que prejudica as mulheres biológicas. Eu já te provei então, que não. a ideologia... Eu te provei o contrário. Eu te provei que ideologia não muda a realidade biológica dos fatos. O que eles fazem é exatamente isso. Se você discorda da ideologia deles, você tem que ser perseguido, você tem que ser preso e você não pode falar o que pensa. E não me deixa falar porque não aguenta a verdade. E não aguenta a verdade? O que eu trouxe aqui é só a verdade. Mentira. Não sou contra a existência de pessoas trans, tanto que tenho transexual me apoiando para vereador de São Paulo, tenho homossexuais me apoiando para vereador de São Paulo. Muitos vão votar em mim porque são pessoas que não negam a verdade em nome de uma ideologia. Então tenho orgulho das pautas que defendo porque eu tô defendendo aquilo que é certo, sem preconceito algum, apenas defendendo a verdade da ciência que os negacionistas são contra.